Queridos filhos e filhas, estamos no Fé em Debate. A obra Evangelizar quer levar esclarecimento. Não é esclarecer por esclarecer, é esclarecer para comprometer. Filhos e filhas, família Evangelizar é preciso. Divulgue essa obra, fale para os amigos, para as amigas. Sou de Maringá, adoro o programa Fé em Debate, amo o programa do Padre. Isso me ensina muito a aprender o Evangelho. Muito obrigada, Deus abençoe. Deus abençoe, minha filha de Maringá. Perguntas que estão aqui. Adriana Silva, devo ir à missa, mesmo que seja por obrigação? Adriana, a gente toma remédio por obrigação, não por causa do gosto. Tem um princípio que diz, nem às vezes é amargo, mas cura. Nem sempre a gente tem vontade de trabalhar. Se levanta de manhã e vai por obrigação. Rezar não é apenas satisfação dos sentidos. Nós levamos a fé muitos e só nessa satisfação dos sentidos. Nós devemos lembrar que a fé também é agir. O que é a definição de fé da carta aos Hebreus? Crer naquilo que não vemos e ter esperança naquilo que Deus nos revela, nos há de revelar. Fé não é certeza, é esperança. Fé é acreditar no Deus que fará, não necessariamente aquilo que vemos. Devo ir à missa por obrigação? Respondendo depois de tanta analogia, sim, Adriana. Mesmo sem vontade. Mesmo não estando num dia bom. Porque na missa não somos tanto nós que agimos, é Deus que age em nós. Outras perguntas que vieram. Pequei contra meu melhor amigo. Ele rompeu nossa amizade, pedi perdão, ele não me perdoou, já confessei, preciso dessa amizade, o que faço? Ter paciência, perseverança e tentar mostrar ao amigo que você é o amigo que vale a pena. Tentar mostrar que um erro, 99 acertos, não podem ser jogados fora por uma pisada de bola. Ter paciência, perseverança e rezar. Se a amizade é necessária e não for uma carência meramente, a amizade retorna. Bom, perguntas que ainda estão. A inveja pode chegar a um ponto de terminar uma pessoa de patrocínio. Não sei se eu entendi direito sua pergunta, mas a inveja, vou responder então dos dois lados. A inveja, ela é um pecado capital e ela destrói tudo por onde entra. A inveja destrói sim. Casamento destrói comunidade. Ah meu Deus, o câncer. Se não me engano, São Tomás de Aquino diz que inveja é o tumor na alma. Inveja é um tumor. Mas do outro lado, acho que aqui entra a sua pergunta, pode trabalhar para não existir? Sim. Se você conseguir olhar para as coisas e admirar. E isso você trabalha de forma a exercitar a humildade, a olhar sem ter sentimento de posse, a desenvolver a admiração e não o querer ter. E a grande medida é assim, a inveja. Você se colocar como serviço. Faço, não para ser visto, mas faço por Deus. Não ter preocupação de necessariamente receber elogios. Depois, se alguém perto de você for promovido, promovida, se alegrar. A alegria do bem-estar do outro é um excelente termômetro para saber se a inveja
não está crescendo. E claro, confessar, pedir, rezar. Marcelo, tenho passado sofrimento. Será que é uma condenação, padre? Ou uma purificação? Marcelo, não é condenação. Do ponto de vista de Deus, não é condenação. Pode ser um efeito de um ato da natureza. Repito, não é condenação de Deus, mas efeito de uma causa, de uma decisão feita. Mas sofrimento sempre é purificação. Amadurece, o sofrimento purifica, o sofrimento santifica. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. O questionamento foi feito pela Silvanete. Silvanete, do Rio de Janeiro, fez a seguinte pergunta: se a nossa Igreja Católica é santa, mas se a Igreja somos nós e somos pecadores, como se explica isso? Acolho, Silvanete, sua pergunta. E vamos tentar refletir. Veja, homens pecadores, mulheres pecadoras, sacerdotes pecadores, religiosos pecadores, bispos pecadores, cardeais pecadores, papa pecador, todos. Como pode a Igreja ser santa, então? Uma santidade, disse aparentemente em contraste com o fato que a Igreja terrena, é formada por homens. Portanto, uma igreja formada por pecadores. Mas é santa. Santa em Cristo. Santa por sua morte na cruz. A igreja é santa não pelos nossos merecimentos. A igreja é santa porque provém de Deus, que é santo e lhe é fiel e não abandona. Entendeu, Silvanete? Mas é interessante perceber outra consideração. Na igreja, o Deus que encontramos não é um Deus juiz cruel. Lembremos da parábola do Pai da Misericórdia, que acolhe de braços abertos o filho que deixou e depois decidiu voltar para casa. A igreja e Deus quer que sejamos parte de tudo isso. Uma igreja de braços abertos para acolher a todos. Não é a casa de poucos, mas a casa de todos. A igreja é uma casa onde todos podem ser renovados, transformados, santificados pelo seu amor. Desde os mais fortes até os mais fragilizados. Também os pecadores e os diferentes. A igreja é só a igreja dos puros? Não. A igreja não é só daqueles que são totalmente coerentes. A igreja, que é santa, não rejeita os pecadores. Não nos rejeita. Não rejeita porque chama a todos. Podemos negar os nossos pecados? Não, ninguém. Mas a santidade, ela vem de Deus. A igreja é a casa de todos, onde Deus faz maravilhas. A igreja não é meramente uma associação humana. É uma igreja sustentada no Espírito Santo. A igreja é nossa, reúne-nos como povo, é divina, é humana. Espero ter ajudado a você, Silvanete, do Rio de Janeiro. E a minha resposta é baseada numa homilia do nosso querido Papa Francisco, que falou sobre esse tema com muita propriedade. E é baseado nessa homilia que fiz a resposta para você, Silvanete, do Rio de Janeiro. Ciel. Padre, tudo bem? Tudo bem, meu filho. Deus abençoe. Fale um pouquinho mais alto, meu filho. Você fala de onde, Ciel?
Eu falo de Pentecoste. No Ceará, meu abraço ao povo cearense. Pois não, filho? Ô padre, é porque eu sou palestrante da preparação para o batismo na minha igreja. Sim. E então, eu queria lhe perguntar sobre a circuncisão de Jesus, né? Com 8 dias a apresentação no templo. Sim. É batismo? Filho, não. É um rito da antiga aliança. A circuncisão de Jesus não é o batismo. Na verdade, é um rito que fazia parte da aliança mosaica, que era a circuncisão de todo varão, de todo homem era circuncidado. Portanto, não é o batismo. Vê-se ali a prefiguração do nosso batismo. Mas tanto que Jesus, já adulto, foi batizado por João, não porque ele necessitava, mas para cumprir a lei. Compreendeu ou tem ainda pergunta? Compreendi. É porque eu sempre prego que a circuncisão, dentro da palestra que eu faço, para mim era o batismo judeu, né? Exato, mais ou menos assim. É por isso que a igreja, porque é sempre assim, para mim a circuncisão era o batismo quando criança. Era um por isso rito. Que a igreja pede. Veja, não. Não afirme isso. É como um rito de entrada no judaísmo. Quando você fala de batismo, você confunde a cabeça das pessoas. Sei. Se você quiser falar, é como um batismo, tudo bem, mas não é o batismo do judeu. Ah, entendido. Entendeu? Agora acabei de compreender melhor. Agora, a igreja pede para batizar quando criança, por quê? Eu vou dar um exemplo muito simples. Um pai. O batismo é como uma vacina que um pai aplica na criança. Você não vê a doença, mas você não precisa que a criança tenha uma doença mais grave para que você corra atrás. Você oferece as vacinas para que não tenha maiores problemas, dentre elas a meningite, dentre elas a sarampo, depois tantas outras doenças. Você aplica a vacina prevenindo. Um pai sensato batiza o filho quando criança, colocando no colo de Deus, para que a criança cresça experimentando esse amor de Deus. Muito obrigado, Ciel de Pentecostes, e continue esse trabalho maravilhoso de ser um agente pastoral, principalmente nesse que você disse que é formar no curso de pais e padrinhos. Parabéns. Filhos e filhas, perguntas que chegaram. Sou católica, mas meu namorado é evangélico. Podemos nos casar na igreja católica? Ana, você não identificou a cidade? Sim, você pode, você é católica. Seu namorado é evangélico. Você pode casar na igreja católica quando você for fazer. O primeiro processo chama-se casamento misto. Casamento misto. Você pode casar e deve casar na igreja católica. Eu vejo muitas pessoas achando que nesse caso a igreja não reconhece. Reconhece sim. Existe o casamento misto e é importante que você case. Claro, desde que haja consentimento e aceitação da parte evangélica. E lembrando, minha filha, que os seus filhos deverão, você assume isso, ser criados na igreja católica. Padre, mas isso não é justo. Minha grande preocupação, e preocupação pastoral, não é canônica, é pastoral, como padre, pastor, é de que nesses casos os filhos acabam sendo nenhum nem outro. Uma preocupação pastoral.
Eu não estou dizendo que é proibido, mas a probabilidade de ter filhos sem religião é grande. E digo mais, um casal que começa nem tendo afinidade na fé, imagina nas outras coisas. Marinês, Padre Reginaldo. Deus abençoe. Obrigada, Padre. Olha, eu vou fazer uma pergunta, Padre. Primeiro, meu anjo, você fala de onde, filha? Eu falo do Recife, Padre, daqui de Pernambuco. Eu já estou ansiosa, Padre, esperando. Eu adoro. também. Eu adoro o Senhor, adoro o seu programa, adoro tudo que o Senhor faz, adoro a leitura da Bíblia. Eu não podia nem estar assistindo esse som, que é feito debate. Mas eu queria fazer uma pergunta, Por Padre. favor. Olha, perdão, até se eu sou uma pessoa ousada, eu não sei. Não. Mas olha, desde pequenininha que eu escuto o meu pai. Eu sou uma pessoa de muita fé mesmo, Padre. Não importa o sofrimento, não importa por onde eu estou passando, não importa. Mas eu segui a minha vida inteira em retorno de palavras do meu pai. Sempre dando recado. Todos os recados que eu dou, Padre, é real, acontece de verdade. E hoje eu estou indo à igreja, até mais pelo Senhor, né, que fica, vai à igreja. Eu seguia, mas não seguia ao pé da letra, mas sempre a fé muito grande no meu pai, escutando de verdade, Padre. Aí veja só, eu sempre que vou à igreja agora, até forçado pelo Senhor mesmo. Aí eu escuto Deus me falando, mande a pessoa receber a hóstia. Tem gente que não recebe a hóstia, Padre. Aí eu recebo, Padre, dá uma sensação que é uma purificação para o organismo do ser humano, sei lá, para o espírito. Aí eu falo assim, está na hora de você receber, por favor. Eu falei, não, eu disse, tá, por favor, receba. Você está precisando. A pessoa, não, tá não. É como se a pessoa tivesse feito alguma coisa, mas algo que Deus já tinha perdoado, Padre, e a pessoa não aceita. Aí eu digo, está na hora. Eu disse, meu Deus, por que está na hora? Eu tenho que dar esse recado. Sempre, Padre. Eu entro na igreja com tanta fé, Padre, mas eu entro sempre para alguma razão, algum motivo. E tudo que eu fiz até hoje, Padre, foram reais. Casamentos, pessoas se casaram, Padre, que meu pai juntou, que eu uni, Padre. Amém. E meu pai vai lá e dá um Marinês, recado, Padre, que consigo unir, sim. E qual que é a sua pergunta depois dessa partilha? Eu queria perguntar, Padre, realmente isso é real, Padre, que se eu sou tão usado por meu pai, Sim. até chegar ao Senhor, eu fui usado pelo meu pai também. Marinês, é importante. Esse sentimento que você tem de evangelizar é louvável. É louvável. Isso vem de Deus. Só que não é muito prudente você, na hora da missa, você dizer para uma pessoa, vá comungar. Essa palavra, vá comungar agora, não é prudente. Explico por quê. Porque, por alguma razão, a pessoa se sente não preparada. O que você deve fazer, e aí entra o espírito evangelizador, é conscientizar a pessoa da necessidade da Eucaristia, não na hora, mas você dizer, por que você não pensa em se preparar para confessar? Claro, se a pessoa, mas eu confessei, mas eu sou pecador, aí sim você pode dizer, mas na hora não é prudente. É importante fazer uma catequese de preparação para a Santa Eucaristia. Compreendeu? Entendi. Agora tem uma sensação, Padre, eu silenciosamente, muito sereno, eu digo, está na hora, Padre, é aquela sensação que vem lá de dentro, que eu não entendo, Padre, eu não entendo também. É Deus falando no seu coração, Deus fala na nossa consciência. Meu nome é Sirlene, sou da cidade de Araruna, muito obrigado, o teu programa é excelente, Deus que abençoe por essa obra tão linda, tão maravilhosa que o Senhor faz. Muito obrigado, Padre Reginaldo. Deus abençoe, meu abraço a você de Araruna. Maria Auxiliadora. Padre Reginaldo, a sua bênção. Deus abençoe, seja bem-vinda. Obrigado, Padre. É um grande prazer voltar de novo falar com o senhor. Tá certo. Você fala de onde? De Ji-Paraná, Rondônia. Ji-Paraná, Rondônia. Um abraço a Ji-Paraná. E, pois não, Maria? Então, Padre, é o seguinte, eu estou com uma dúvida, porque eu fui chamada pelo meu Senhor para ser ministro da Eucaristia. E então, eu estou fazendo o curso. Eu já fiz um curso só, o primeiro. Tá. Então, Padre, agora eu fui convidada para ser testemunha de um casamento do meu sobrinho, mas a noiva dele é da Igreja Assembleia de Deus. E eu fiquei em dúvida se eu posso ou não ir fazer ser testemunha, porque
Eu quero mais do que tudo, padre, ser ministro da Eucaristia. E eu não quero fazer nada de errado. Então, eu tive essa dúvida, então eu achei melhor entrar em contato com o senhor e perguntar para o senhor. Tá bom, então vamos devagar. Maria Auxiliadora, ele é católico, isso? Oi? O seu sobrinho é católico. O meu sobrinho é católico. Ela não é. Ela não é. É de que igreja? Assembleia de Deus. Tá. A celebração vai acontecer aonde? Na Assembleia de Deus. Por que não vai acontecer na igreja católica? Pois é, padre, porque os pais dela não querem. Principalmente o pai. E geralmente eles acabam sendo mais veementes. E segundo, minha grande preocupação preocupação não. Geralmente tenho isso. A mulher puxa o homem. Sempre. Isso. Tanto é que você pode perceber que geralmente a mulher puxa o homem até para a família. É natural, a mulher sabe fazer bem. Pois bem, a questão não é poder ou não poder. A princípio não viria problemas. Porém, será que isso não seria interessante você conversar com o padre da sua paróquia? Por quê? Porque proibição não existe. Mas pode ser que seja um motivo de escândalo. Eu repito, proibição não existe. Mas as pessoas, já que você está se preparando para ser ministra da Eucaristia, fazer parte dos mesques, você pode ser um contra-testemunho. Então, mais do que a proibição, você teria que pensar o que as pessoas vendo você lá vão não é pensar, não é preocupação do pensar, mas ser não edificante na vida deles, contraproducente essa palavra. Então, minha sugestão é que você converse com o padre da sua comunidade e saiba o parecer dele, entendeu? O meu parecer, eu disse, não há proibição, porém não penso ser muito edificante você ser madrinha, sendo rito na Assembleia de Deus. Então, porque eu pensei assim, padre, alguém que também participa da minha comunidade, se me ver lá, vai pensar o quê? Essa mulher quer ser ministra da Eucaristia e de repente, não sei, padre, é o que eu pensei, então, isso. Por isso então você está certíssimo, você já tinha resposta e sua resposta é coerente. Né, padre? Tá o que eu acho, então o que eu pensei foi isso daí, porque eu não sei, de repente, poxa vida, ela quer tanto ser ministra da Eucaristia, o que ela está fazendo lá dentro então? Tá certo. É isso que eu pensei. Muito obrigado pela sua participação, Maria Auxiliadora de Ji-Paraná. Padre, por que a Igreja Católica acredita na intercessão dos santos? Aprendi que quem morreu, tipo Maria, está dormindo até a ressurreição. Não pode interceder. Como é intercessão? Por favor, estou com muitas dúvidas. É Patrick Gomes. Patrick, veja, o único intercessor diante de Deus, nosso mediador, essa é a palavra, mediador é Jesus Cristo. Mas a intercessão, claro que pode. Eu digo, de Nossa Senhora, dos santos e de pessoas falecidas que nós imaginamos serem pessoas boas. Então eu complico mais sua cabeça. Diante de Jesus, intercede Nossa Senhora, intercede os santos proclamados e oficiais e também pessoas que são santas anônimas, que nós podemos pedir auxílio. E isso não fere, elas não estão mortas, depende do que se entende por morta. A morte temporária, mas elas estão vivas. A tradição da igreja está repleta de confirmações. O catecismo da igreja, e se você quiser conferir o 956, diz assim: pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos a Cristo. Quem é Cristo? Jesus. Entendeu? Consolidam com mais firmeza a santidade de toda a igreja. Eles não deixam de interceder por nós junto ao Pai.
apresentando os méritos que alcançaram na terra, pelo único mediador de Deus e dos homens, pelo intermediador Jesus Cristo. Portanto, eles intercedem. Tem várias frases de santos, mas eu nem vou citar todas. São Jerônimo. Essa é importante. Se os apóstolos e mártires, enquanto estavam em sua carne mortal e ainda necessitados de cuidar de si, podiam orar pelos outros, muito mais agora que já receberam a coroa de sua vitória e triunfo. Moisés, continua São Jerônimo, profundo conhecedor da Sagrada Escritura, aproximadamente do ano 340. Moisés, um só homem, alcançou de Deus o perdão para 600 mil homens, não foi isso? Não está lá? Estevão obteve para os perseguidores. Serão menos poderosos agora os que reinam com Cristo? São Paulo diz que com suas orações salvara a vida de 276 homens que seguiam com ele no navio, lembra? Quando ele teve o naufrágio na ilha de Malta? E depois de sua morte? Cessará sua boca e não pronunciará o uso de uma só palavra em favor daqueles que estão no mundo e creram no Evangelho? São Jerônimo. Entendeu? Você entendeu, filha? São pessoas do bem. Foram na terra e certamente estão sendo no céu. Acredito que é o suficiente. Obrigado, Patrick Gomes. Depois, Paulo Antônio, eu não sei se eu entendi direito. Padre, eu tenho 14 anos, sou de Juazeiro, Ceará. Como devemos trabalhar o nosso batismo com o batismo de Jesus? Paulo Antônio, o batismo de Jesus, sem necessidade, foi para inaugurar o nosso. O nosso batismo tem 3 dimensões. Nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos pertencentes, partícipes da igreja e nos tornamos livres do pecado original. A Sheila pergunta: se segundo a Bíblia os mortos não estão conscientes de nada, como os santos podem interceder por nós? Sheila, você está partindo de uma premissa de que a Bíblia diz que não estão conscientes de nada. Onde? Quem disse isso? Isso não é bíblico. A consciência existe. Não se perde a consciência. Tanto que nós usamos o termo, fulano já está num lugar melhor em plena verdade. Portanto, a premissa está errada. Segundo, a pessoa me diz assim, é cauana. Gostaria de saber sobre essas correntes de oração, que hoje estão por todos os meios, que diz que se não forem repassadas, não curtimos, teremos azar. E as imagens de Jesus, se não partilharmos, teremos azar. Cauana, eu vou dizer o que eu faço. Se eu recebo, eu deleto. Se eu entro na igreja, no Santuário de Guadalupe, e vejo, porque tem gráficas que adoram essas correntes, porque embaixo está assim, mande confeccionar mais 1.000, 2.000, 8.000. Eu peço que queime. Nossa, faz um fogo bonito. Não gaste dinheiro com isso, não. Não podemos cair nessa de azar. Nenhuma oração pode ser azar. Nenhuma corrente pode levar azar ou causar medo. Podemos mandar mensagens, e também o faço, mas sem ameaça. Sem dizer que se não fizer isso, virá castigo de Deus. Então, do ponto de vista da internet, delete. Mesmo se for a imagem de Jesus. Ô padre, sim, se vier com o texto, tem que passar para 8 amigos para...
delete. Porque o princípio não é bom. Ariovaldo, Padre. Deus o abençoe, meu filho. Você fala de Amém, onde? Jesus. Amém, Jesus, a nós todos. Eu falo aqui de Paranaguá, Paraná. Paranaguá, meu abraço a Paranaguá, Nossa Senhora do Rocio. Pois não, diga lá, Ariovaldo. Padre, eu tenho uma dúvida, porque eu sou católico, né? Sim. Já venho de uma família católica mesmo. Sim. Mas às vezes eu vou trocando de canal na televisão e de repente tem algum pastor, algum bispo, como eles chamam, falando alguma coisa, e eu vejo tanta cura, tanta coisa que eles fazem com a intercessão do pastor, gente enxergando, paralítico andando, e faz correr, e faz tudo isso aí, né? Porque a nossa igreja não tem esse tipo de coisa, não faz, né? E eu quero saber porque eu fico em dúvida e eu não acredito nisso aí. Porque é uma coisa muito espontânea. Será que eles têm tanto poder de intercessão assim? Por que o padre não tem para fazer dentro da igreja? Então essa é a minha dúvida também. E a outra, eu não acreditando nisso, eu estou cometendo algum pecado perante a nossa religião? Ariovaldo, vamos devagar que o santo é de barro. Sim. Veja, milagres existem. Existem? Existem. Jesus os fez. Porém, Jesus não curou todos os cegos do mundo. Jesus não curou e não reanimou todos os mortos. Os milagres acontecem, mas são intervenções raras de Deus. Porque Deus dá outros meios de manifestação. Então, eu parto do princípio que milagre existe. Digo com toda certeza, o lugar que mais santifica e de maior manifestação de milagres, segundo o Padre Quevedo, um grande estudioso, é na Igreja Católica. Terceiro, eu não diria que tudo aquilo é encenação, mas digo que muito daquilo também não acredito. Sim. Por quê? Porque eu não posso estipular para Deus que nessa noite Deus tem que fazer 400 milagres. Eu não posso provocar Deus estabelecendo números. Deus faz se estiver no seu desejo, nos seus desígnios. Então, vejo muita dificuldade em crer em certos momentos onde é, de alguma forma, desafiado Deus. Isso chama-se soberba. Isso chega a ser um sacrilégio. Não é sacrilégio a palavra certa, mas é brincar com o sagrado. Então, eu também respondo para você a partir de mim. Eu não creio, não acredito naquilo. E você fez uma segunda pergunta, se você está cometendo algum erro na nossa religião. Não está. Não estou dizendo que tenha pregadores que sejam até bons. Tem eloquência, tem oratória. O grande problema é a linguagem subliminar. Eu particularmente não aconselho. Por quê? Porque diz um teólogo, eu não sei o que seria de algumas igrejas se não existisse o catolicismo. Porque algumas igrejas existem para nos criticar. Olha a palavra que eu usei, algumas. A base de algumas igrejas é criticar os católicos. Eu não estou generalizando. Existem pastores muito sérios, teólogos, estudiosos, que inclusive eu uso para algumas interpretações, Bultmann, por exemplo, e tantos outros. Mas nós temos que, eu digo até evitar, sou contrário a um católico ler uma Bíblia evangélica, sou o contrário. Eu não tenho, mas às vezes eu vou em hotéis e geralmente tenho, até faço uma crítica. Não sei por que eles conseguem, nós católicos não conseguimos fazer uma publicação barata. Barata no sentido, eu não sei porquê, não sei se são as editoras. A gente deveria fazer uma tradução, uma edição
a custo baratíssimo. Aqui eu lembro a CNBB, que fez uma campanha de não sei quantas 1000 Bíblias doadas, que a gente deveria doar a Bíblia católica. Mas voltando ao assunto, nos hotéis, você sabe que eu viajo muito, e sempre uma igreja evangélica, sempre uma Bíblia evangélica. E eu não gosto da tradução. A tradução em si já é tendenciosa. Então, Ariovaldo, eu não sei se eu respondi sua pergunta, e acrescentei essa sobre a leitura e escutar certas pregações de pastores. Há de muito respeito e há outros que só se baseiam em críticas. Então, na minha dúvida, padre, então eu não posso me sentir culpado ou cometendo algum pecado, não acreditando, né? Absolutamente. Não é. Temos que ter respeito, mas o respeito não significa concordar. Certo. Que Deus abençoe, Ariovaldo. Meu abraço a Paranaguá.